Patrícia, deixa eu começar então lhe perguntando o seguinte. A senhora disse numa audiência na Câmara dos Deputados, repetiu ainda há pouco, que a razão das fraudes uma das razões das fraudes, em especial, foi por conta do vazamento de dados pessoais e o uso indevido da biometria. A senhora poderia me dizer como isso foi constatado e desde quando isso ocorre? Só para ficar claro aqui para os membros dessa CPMI. E se puder ainda me informar, para economizar tempo, na visão da DPU, quais foram as falhas principais que permitiram a proliferação dessas fraudes? Essas questões elas foram apontadas no acórdão do TCU, número 1115 de 2024, com base nas apurações e nas inspeções que foram feitas entre 2019 e 2024. Com base nisso que eu fiz a minha fala naquela audiência pública. Perfeito. Eu lhe pergunto, se alguma norma legal, se no aparato infralegal, jurídico, sobre o INSS, constasse um dispositivo de lei dizendo o seguinte: é vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiras de segurados e beneficiários do INSS a qualquer pessoa física ou jurídica, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, para a prática de qualquer atividade de marketing, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada e beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade tendente a conhecer o beneficiário do INSS, a celebrar contratos e obter captação de clientela. Se esse dispositivo existisse na lei, os fraudadores, os membros dessa organização criminosa, teriam atuado desta forma contra aposentados e pensionistas? Teriam mais dificuldade, com certeza. Pois bem, doutora, muito obrigado pelo seu depoimento, porque esse dispositivo foi uma emenda que foi apresentada pela oposição ao governo anterior em uma medida proposta pelo governo anterior. Sabe por que essa medida não prevaleceu, deputado Paulo Pimenta? Porque o presidente de então, Jair Messias Bolsonaro, vetou essa medida. Aí veio para o Congresso. A bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição votou para derrubar o veto. Ou seja, tem esse dispositivo que a doutora Patrícia está dizendo que impediria as fraudes. Eu queria começar com um adágio muito famoso, em função do que eu vi aqui. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Mas é impressionante. Eu tive o cuidado de buscar informações através de lives, dos diversos órgãos do governo, do INSS, na CGU, do Ministério da Fazenda. E veja, as pessoas perguntaram por que o Ministério Público atuou tão pouco na época do presidente Bolsonaro? Porque teve pouco a fazer. Os pedidos de exclusão de descontos associativos, eu chamo a atenção da senhora, em 2020 foram 43 mil por ano. Chegaram a 117 mil em 2022, passando de 53 mil. Quando foi em 2023, foi para 465 mil pedidos de exclusão. Em 2024 foi 1.515.000 pedidos de exclusões. 1.515.000 pedidos de exclusões, de pessoas que se sentiram lesadas, burladas no seu direito e foram ao INSS pedir que excluísse aquele benefício aqueles descontos que eles não tinham dado causa. E aparentemente o governo ficou em paz, não achou que havia nenhum problema. E só se manifestou, e aí vamos aqui para a primeira parte da narrativa. Houve um aumento de ACTs, eu escutei aqui dentro dos nossos amigos, em 2019. Não é verdade. Em 2019, se começa o ano com 16 ACTs, você termina com 14. Que explosão é essa? Ao contrário, é implosão. Quer dizer, teve um número menor de ACTs no final do ano de 2019 do que no início de 2019. Então, por favor, gente, vamos ter responsabilidade do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui para a sociedade brasileira. Então, a mentira desacredita a instituição como um todo e todos nós. Vamos ter cuidado com o que a gente está falando. Em 2019, doutor, 4 entidades foram descredenciadas, em função de denúncias dessas 40 e tantas mil reclamações. 4. Mas em 2024 nenhuma foi descredenciada, com 1.514.000 denúncias de pedido de exclusão. E parece que há aqui uma comparação a ser feita. Então a primeira peça dessa narrativa que o governo faz cai por terra. Houve uma explosão de ACTs em 2019. Não é verdade. E no final de 2019, inclusive, em 2022, o número de ACTs que se conclui é bem menor do que em 2025, chegou a 37 ACTs. Há uma explosão, sim, no governo do presidente Lula.